Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de ecologia. Hoje estamos iniciando o volume 2 do livro de vocês, o capítulo 4, que trabalha humanidade e ambiente. Nesta aula, iremos trabalhar os tópicos 4.1, sustentabilidade, e o tópico 4.2.1, poluição atmosférica. Beleza, pessoal? Vamos para a aula. Fazendo essa introdução sobre ecologia, os impactos ambientais, a gente tem um questionamento, pessoal. O planeta está em perigo? Aquecimento global, poluição, destruição da camada de ozônio, esgotamento dos recursos naturais. Tudo isso, pessoal, está colocando o planeta em perigo, o planeta Terra em perigo. O uso racional dos recursos naturais é fundamental para que nossos descendentes desfrutem, pessoal, de um mundo habitável. Esse é uma ideia de sustentabilidade, ideiazinha de sustentabilidade, onde iremos usar os recursos naturais hoje preocupados com as gerações futuras. Já pensou se a gente sai degradando tudo? O que vai restar para nossos netos? Por uma humanidade sustentável. É justamente, pessoal, para compreendermos o conceito e a aplicação da sustentabilidade. O objetivo maior desta aula é você entender o conceito de sustentabilidade e como ela deve ser aplicada. Amenizar o impacto das atividades humanas sobre o ambiente é fundamental para garantir um mundo habitável para as próximas gerações. Esse, pessoal, é o princípio básico da sustentabilidade. Usar de forma racional os recursos naturais hoje, preocupados com as gerações futuras. E aqui, como eu falei, a gente tem esses questionamentos. A humanidade está a caminho da autodestruição? O alerta dos ambientalistas são exagerados? Haverá riscos reais de catástrofes provocadas, perdão aí pela palavra errada, provocadas pela poluição, pela degradação ambiental ou pelo esgotamento dos recursos naturais? Os economistas, pessoal, aquelas pessoas que visam só o lucro, acham que tudo isso é conversa de ambientalista. Mas a gente tem dados, a gente tem fatos que comprovam esses problemas. Veja só, o progresso científico ele traz vários problemas para a natureza, para o planeta Terra. Isso são fatos, ameaças ao planeta Terra. A poluição é real, a gente vê o que acontece com a camada de ozônio, com o efeito estufa, com a atmosfera. Aquecimento global, perceba a mudança nos tempos, a destruição da camada de ozônio, esgotamento de fontes energéticas e extinção de espécies. Todos esses problemas, eles vêm com o progresso científico. A derrubada de floresta, a destruição de hábitats naturais para o progresso causa impactos irreparáveis no planeta Terra, pessoal. E veja só qual é o grande desafio do século XXI. O grande desafio do século XXI para a humanidade, pessoal, é considerar os limites da capacidade de suporte do meio ambiente. Lembra que nós trabalhamos isso no capítulo 2, esses conceitos de capacidade de suporte. A espécie humana ela está muito acima da capacidade de suporte da natureza. Isso é um problema, pessoal. O uso de recursos naturais está prejudicando muito a natureza. Então, o ser humano ele tem que procurar uma maneira de viver em equilíbrio com a natureza, para não termos problema de extinção. Muitas
muitas espécies são extintas. O ser humano pode correr esse risco. Se faltar recursos, para onde é que nós iremos? E veja só, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estabelece os princípios para uma sociedade sustentável. Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos, melhorar a qualidade de vida humana, conservar a vitalidade e diversidade do planeta, minimizar o esgotamento dos recursos não renováveis. E essa última que está em negrito no final aí, pessoal, é muito importante. Permanecer nos limites de capacidade, suporte da natureza. Nós temos que entender que existe essa capacidade de suporte de uso dos recursos naturais. Beleza? O tópico 4.2 irá trabalhar a poluição ambiental. Primeiro vamos entender o que é poluição. De forma bem definida, pessoal, poluição é a presença concentrada de certas substâncias ou agentes físicos no ambiente. E nós vamos chamar esses elementos de poluentes. E quais são eles? A fumaça, o lixo, resíduos industriais, gases de escapamento de veículos, excrementos e urina. São os principais elementos poluidores dos ambientes. Aqui também, pessoal, a gente lembra de grandes tragédias decorrentes de poluição. Por exemplo, Londres, o inverno de 1952. O clima não permitia, pessoal, a circulação de gases, de automóveis, de aquecedores de residências. Isso causou um impacto tão grande nas cidades que levou à morte de 4.000 pessoas em poucos dias. E depois que passou isso, foi constatada ainda a presença de 8.000 mortes nos meses seguintes, decorrente da poluição atmosférica que restou. Foi o ambiente, o clima, que não favoreceu a circulação de gases. E com isso veio esse problemão. Quem aí ainda não ouviu falar em Chernobyl? Aconteceu na União Soviética em 1986. Foi uma falha em um reator nuclear e ele estourou, lançando essa reação nuclear e matando muitas pessoas, contaminando muitas pessoas. Isso é um efeito que ele segue a longo prazo também. Para convivermos em equilíbrio com a natureza, primeiro é necessário existir uma educação ambiental e, depois dessa educação ambiental, o ser humano tem que ter atitudes sustentáveis, atitudes de sustentabilidade para usar os recursos naturais hoje, garantindo a existência desses recursos naturais para as gerações futuras, beleza? E aqui vamos trabalhar agora a poluição atmosférica. Quais são as principais fontes de poluição atmosférica? São motores de veículos, indústrias, incineração de lixo doméstico e a queima de florestas e campos. São as principais fontes de poluição atmosférica, beleza? Aqui a gente vai trabalhar os principais gases. Prestar atenção que lá mais adiante, pessoal, nós iremos trabalhar a questão do efeito estufa, a inversão térmica, chuva ácidas. Então, já estou apresentando logo as características dos gases poluentes, os principais gases poluentes da atmosfera. Vamos falar dele? O primeiro, o dióxido de carbono. Esse cara é um vilão para a intensificação do efeito estufa. Ele é liberado pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. E, além disso, pessoal, o malefício
é um gás importante para o efeito estufa e irá afetar o aquecimento global. O segundo gás é o monóxido de carbono. Esse aqui também é muito perigoso. Por quê? Esse gás, pessoal, ele se combina de forma quase que permanente com a hemoglobina, evitando o transporte de oxigênio pelas hemácias. E com isso a pessoa vai a óbito por asfixia. Esse gás, o monóxido de carbono, ele é gerado na combustão incompleta, principalmente em escapamento de veículos, motores de veículo. Ele é um gás tóxico, né, sem cheiro e, como eu falei antes, causa envenenamento. Ele vai se combinar fortemente com a hemoglobina, não dando espaço ao transporte de oxigênio, beleza? E temos também os hidrocarbonetos. A combustão incompleta da gasolina nas refinarias, do petróleo e indústrias químicas liberam esses hidrocarbonetos. Eles contribuem para a intensificação também do efeito estufa. Óxidos de nitrogênio. Esses gases, pessoal, são liberados por motores de veículos. Os malefícios que eles trazem estão relacionados com incidentes de pneumonia e bronquites. E aqui a gente vai falar do efeito estufa. Primeiro vamos entender uma coisa, pessoal. O efeito estufa é um fenômeno natural. É preciso existir efeito estufa para existir vida no planeta Terra. O problema é que as ações do homem intensificam esse efeito estufa e com isso vem o aumento da temperatura do planeta, o chamado aquecimento global. Primeiro vamos entender quais são os principais gases do efeito estufa. Tá aí, ó. O CO2, o monóxido de carbono, a gente viu que ele é liberado principalmente de queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e ainda queima de madeira, pessoal. Queima de florestas também libera esse gás para a atmosfera. Nós temos também o metano, CH4, é o segundo principal gás estufa. Esse é liberado também na flatulência de animais. A criação de animais na Amazônia interfere muito no efeito estufa. E temos ainda o óxido nitroso, né, e gases fluoretados. E esses gases estão relacionados com o aquecimento global indiretamente, porque diretamente eles estão relacionados com o efeito estufa. E aumentando esse efeito estufa, intensificando, vem o aquecimento global. E nesse gráficozinho aí no centro, perceba a concentração desses gases em relação à intensificação do efeito estufa. Eu circulei o metanozinho, pessoal, porque ele é muito cobrado no Enem, beleza? Outro fenômeno relacionado à poluição é a inversão térmica. O que é a inversão térmica, pessoal? De forma natural, as camadas de ar mais próximas ao solo são mais quentes. Subindo para a atmosfera, essas camadas se tornam mais frias. Com isso, como o ar quente ele é mais leve que o ar mais gelado, então ele consegue subir levando os poluentes que tem ali nas cidades. No inverno, principalmente no inverno, nos grandes centros urbanos, a camada de ar mais próximo ao solo fica mais fria, pessoal. Como esse ar mais frio é mais pesado, ele não deixa o ar subir, levando à poluição. E aí vem sérios problemas de doenças respiratórias, né? Intoxicação, porque como o ar não está circulando, não está levando à poluição. Então, isso é a inversão térmica, viu, pessoal? É um fenômeno em que, devido à baixa temperatura em alguns meses do ano, principalmente em grandes centros urbanos, as camadas de ar mais próximas ao solo fica mais fria, evitando a circulação
do ar e a levada dos poluentes para a atmosfera. Qual é a consequência? Problemas respiratórios e intoxicação. É muito cobrado no Enem também essa questão de inversão térmica. Chuvas ácidas. As chuvas ácidas, pessoal, são decorrentes da união dos óxidos de enxofre e de nitrogênio com gotas de água na atmosfera, reagindo e produzindo o ácido nítrico. Esse ácido nítrico ele acidifica a água da chuva. A consequência é que vai ter uma destruição de ambientes. A chuva já é ligeiramente ácida, pessoal, mas essa intensificação da acidez, ela vai destruir monumentos, vai destruir ambientes naturais. Nessa imagem, os problemas das chuvas ácidas. Ali no fundo você tem uma floresta totalmente destruída pela chuva ácida. Destrói ainda monumentos, aquelas estátuas de pedra-sabão, principalmente, né? São grandes problemas essas chuvas ácidas. Enfraquecimento da camada de ozônio. É outra coisa que muitos acreditam que é mito, que a camada de ozônio está perfeita. Mas não está, pessoal. Quais são os gases relacionados com esse enfraquecimento? Já ouviram falar em clorofluorcarbonos, os CFCs? Esses gases eles são liberados principalmente por motores de geladeiras, de ar-condicionados, e eles estão presentes também naquele aerosolzinho, o perfumezinho, o antitranspirante. Hoje já tem uma política de reduzir a quantidade desses gases nesses produtos. Como é que esses CFCs interferem na camada de ozônio? Entenda o seguinte, pessoal. A radiação UV do Sol, ela separa o átomo de cloro do CFC. Esse átomo de cloro, ele vai se combinar com o O3, com o ozônio, separando essa junção dos oxigênios. E isso vai deixar a camada mais ralinha. E aí vem o problema. A radiação do Sol vai chegar em cheio na superfície da Terra, podendo causar câncer de pele no ser humano, principalmente. Beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso. A gente trabalhou a introdução a essa parte de poluição. É muito cobrada no Enem essa parte de poluição ambiental. Então, nossa aula por hoje era só isso. Valeu e até a próxima!